Vamos falar sobre liberalismo e Mises, que escreveu esse livro? Só que, em primeiro lugar, a gente tem que diferenciar liberalismo daqui do que é liberalismo lá nos Estados Unidos, que, na verdade, se assemelha muito mais ao progressismo aqui no Brasil. São ideias, doutrinas com um viés muito mais esquerdista, com um viés assistencialista. Por outro lado, o liberalismo, ele defende a existência do Estado mínimo, o Estado que vai atuar em pontos específicos e pré-determinados. Ou seja, são ideias totalmente opostas. O que me chamou a atenção no liberalismo, a princípio, antes de eu ler esse livro, foi a defesa da liberdade individual de cada ser humano e a defesa da propriedade privada. Eu não consegui entender como que cada ser humano pode ter a sua liberdade preservada em uma sociedade que está evoluindo, que está crescendo. E aí fui ler Liberalismo de Mises. E existem vários outros autores, inclusive o liberalismo ele é pré-existente ao Mises, tá? Mas primeiro, para poder entender esse livro, a gente tem que entender o momento histórico que ele foi escrito. Ele foi escrito em 1927, e o que tinha acabado de acontecer há menos de 10 anos? Primeira Guerra Mundial. Inclusive, em 1924, o Stalin havia ascendido ao poder na União Soviética e justamente em 1927 ele implantou o stalinismo. Então foi um período em que regimes autoritários estavam ascendendo ao poder e as ideias comunistas, marxistas, estavam sendo bastante disseminadas e discutidas. Ou seja, as ideias liberais estavam em crise, elas não estavam tendo tanta atenção. Imagino eu que justamente por isso Mises resolveu escrever esse livro, para poder explicar para as pessoas o que é esse liberalismo. Até porque Mises ele tem uma linguagem muito fácil. Então, realmente, ele é compreendido por grande parte, ele pode ser compreendido por grande parte da população, apenas com esse livrinho, que é fininho. Em geral, o liberalismo, ele tem defende quatro pilares. A liberdade individual de cada ser humano, a propriedade privada, o livre comércio e a paz. Só com esses pilares a gente já consegue perceber que o liberalismo tem forte influência na política econômica adotada, já que a gente está falando de liberdade individual, de defesa da propriedade privada, de livre comércio. Ou seja, o liberalismo ele sempre vai ter forte influência na economia. Mises defendia que o capitalismo e o liberalismo, inclusive o liberalismo ele só pode existir num sistema capitalista, porque ele não pode ser implantado. Ele tem que ser, ele é uma opção, ele tem que ser voluntariamente implantado pela sociedade, né? Não por um ditador que implante o liberalismo. É totalmente incongruente, não tem como é que eu vou implantar a liberdade individual de todo mundo? Obrigado. Não tem como. O capitalismo e o liberalismo, eles promovem riqueza à sociedade através da divisão do trabalho, que torna a produção muito mais eficiente. E justamente por isso Mises acaba defendendo a liberdade individual e a propriedade privada. Um ponto que me chama muita atenção em todas as obras que eu li de Mises e que ele realmente reitera é a soberania do consumidor. O que acontece? Naquela lei natural da oferta e procura, quem vai definir o que será produzido é o consumidor. E quem são os consumidores? Justamente a grande massa, que trabalham, que produzem esses artigos. Por exemplo, se uma empresa produz um determinado produto que não tem saída, que ninguém compra, então ela vai parar de produzir, ou ela quebra. Se uma empresa produz um bombom a R$100, grande parte da população não vai comprar esse bombom. Ele pode ser, inclusive, muito gostoso, mas grande parte não vai conseguir comprar. Então, ou essa empresa pensou nisso e vai manter o produto dessa forma, ou essa empresa vai ter que diminuir esse produto. Vamos supor que seja um bombom sonho de valsa. Muito gostoso, mas vale R$100? Provavelmente não. Inclusive, grande parte da população não tem R$100 para pagar em um sonho de valsa. O que essa empresa vai ser obrigada a fazer? Reduzir o preço.
Suponhamos que ela reduza a R$ 50. Ainda assim, não está tendo saída. A empresa, de novo, é obrigada, ou ela quebra, é obrigada a reduzir esse preço. E ela segue assim, até ela achar um preço em que o bombom tem saída suficiente para poder manter a empresa. Ou seja, quem está definindo o que nessa relação? O consumidor. O consumidor, ele vai mandar na produção da empresa. Se a empresa vai produzir mais, se vai produzir menos, o preço. Quem está definindo tudo isso é o consumidor. A empresa, ela tem que perceber aquilo, a demanda que ela está tendo, ou ela vai quebrar. Então, Mises defende que o consumidor é a pessoa mais soberana nessa relação natural de oferta e procura, de oferta e consumo. E quem vai definir todo o mercado é o consumidor. Só que assim, o liberalismo, ele acaba trazendo diversas discussões. Uma delas, que eu acho até bastante relevante, e foi, na verdade, nasceu como uma crítica ao liberalismo, é que o liberalismo, ele é muito material. Ele está voltado totalmente à produção das coisas, ao consumo das coisas, e ele não está nem aí para a espiritualidade do ser humano, para a felicidade do ser humano. E Mises, ele acaba nem rebatendo essa crítica. Ele reconhece, não, realmente, o liberalismo, ele está preocupado com os bens materiais. Ele não está preocupado com a felicidade do ser humano. A felicidade do ser humano e a sua espiritualidade, ele vai buscar em outro lugar. O liberalismo, ele não pode se preocupar com isso. E realmente, se você parar para pensar, quando um cliente chega para mim com um problema, o objetivo dele não é que eu tome as dores e chore com ele. Não é isso. Eu não tenho que eu tenho que entender o problema dele, entender a dor dele, mas eu não posso chorar simplesmente junto com ele. Eu preciso manter uma racionalidade para poder analisar o problema dele e apresentar as soluções possíveis. E na ideia de Mises, a questão do liberalismo é justamente essa. Quando eu olho para a economia, para o governo, eu não posso ter uma visão sentimental, uma visão populista. A ideia não é essa. A ideia é garantir todos os bens materiais que uma pessoa precisa para sobreviver, e a parte espiritual, a sua felicidade, ela vai buscar onde ela quiser, seja na religião, em qualquer outra coisa que ela quiser. O liberalismo vai garantir os bens materiais que ela precisa para sobreviver. Outro ponto muito importante do liberalismo, da doutrina liberal, é que ele foca no crescimento como um todo, o crescimento da região, do município, do estado, do país, do mundo. Então, ele defende a paz. Ele é totalmente contrário a qualquer tipo de conflito armado, de violência, de guerra. Ele diz que todo aquele esforço que será destinado à guerra, à produção de armas, por exemplo, é um esforço tanto monetário quanto de energia, é um esforço que poderia ser destinado à população, à produção daquilo que a população precisa. Então, não tem porquê as pessoas, para o liberalismo, não tem porquê, não existe ganho algum na guerra para o liberalismo. Tanto é que, com base nisso, ele acaba trazendo uma ideia do mundo como se fosse um único país. Ele cita muito a Liga das Nações, que acabou se transformando na ONU. E outro exemplo que eu identifiquei também foi a União Europeia, quando você traz vários países e tenta trazer uma harmonia entre eles, para que eles funcionem como um todo. Com isso, você acaba com o nacionalismo, com o protecionismo, não tem por que existir. Então, assim, existem alguns pontos que eu, inclusive, discordo. Um deles é esse, em relação a uma política mundial, por exemplo. Já que, a meu ver, o poder ele tem que ser descentralizado, não centralizado. Mas, enfim, isso é minha opinião, não é a de Mises. Mises defende essa ideia unitária do mundo. Porque isso vem justamente o principal ponto que Mises defende, que é a cooperação social. Com base nessa cooperação social, o mundo acaba sendo muito mais produtivo, muito mais eficiente.
Então, com a cooperação social, você não pode ter guerra. Não faz sentido. Com essa cooperação social, você consegue evoluir mais. Então, esse é o pensamento de Mises. Só que, inclusive, outro ponto, por se posicionar contra a violência, ele rejeita os conflitos internacionais e justifica a impossibilidade do liberalismo compor um partido político. O que acontece com a política hoje? E Mises já identificava isso em 1927. Partidos políticos, eles precisam de votos das grandes massas. Por isso nós temos essas políticas, essas ideias populistas, que inclusive são muito frequentes aqui na América do Sul. Só que ele diz que o liberalismo ele não combina com esse populismo. Você não pode prometer dar coisas às pessoas, porque o liberalismo ele vai simplesmente trabalhar para que as pessoas tenham essa liberdade individual, e o Estado ele vai atuar em pontos específicos, pré-determinados. Então, o Estado ele não vai definir tudo que existe no país. Consequentemente, se o poder não é todo do Estado, você não consegue ter esse populismo tão arraigado. Justamente por isso ele fala que o liberalismo ele não pode embasar um partido político, porque esse partido não conseguiria se eleger, já que ele não pode ter essas políticas populistas. Ele afirma que, e aqui é o grande ponto do liberalismo, ele afirma que o liberalismo ele não pode ser imposto e ele não pode se tornar o populismo. Então as pessoas elas têm que ser convencidas de que o liberalismo ele é bom para todo mundo. Como ele não pode ser imposto por um governante, essa pessoa acaba tendo que convencer todo mundo. E como a gente sabe, convencer as pessoas é muito difícil, ainda que seja em benefício delas. Só que toda essa discussão do liberalismo, que inclusive é muito maior do que tudo isso que eu falei, inclusive só nesse livro Mises já apresenta diversos outros pontos, no prefácio dessa edição são apresentados 24 pontos que são questionados para o liberalismo, que são ao longo da história foram colocados para que o liberalismo respondesse. De fato, Mises responde todos esses pontos durante o livro. Só que, como eu disse, o liberalismo ele não pode ser imposto, ele tem que ser uma opção feita pelas pessoas. Então, realmente, a implantação do liberalismo é difícil, mas é benéfica para todo mundo. Afinal, quem não quer a sua própria liberdade?